Muito bem, meus amados irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que esta paz maravilhosa permaneça em nossos corações para sempre. Eu sou o pastor Manuel Costa e tenho o privilégio de servir a Deus aqui na cidade de Bacabal, auxiliando o nosso querido pastor Raposo, e estou aqui para trazer o subsídio da lição 13, que trata sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Esse material é um recurso apresentado pela Comissão de Educação e Cultura da nossa convenção, que tem como líder o nosso pastor Osiel Gomes, meu amigo, a quem eu quero agradecer pela oportunidade. Eu quero começar lendo um versículo da Palavra de Deus, que está em Efésios capítulo 6 e o versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, meus irmãos, a lição 13, que é a última lição desse trimestre, vai tratar exatamente da batalha espiritual e das armas do crente. Nós temos dois públicos-alvo, os alunos e os professores. Aos alunos, nós queremos mostrar o que você precisa saber sobre batalha espiritual. Claro que não é um estudo aprofundado, mas é o básico, aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. Aos professores, nós queremos mostrar como se organizar para você ministrar essa aula. Eu penso que uma forma agradável, suficiente para você ministrar essa aula é você dividir em 3 pontos. E, inclusive, nós temos aí nos recursos para os professores alguma coisa que vai lhe orientar a respeito. Primeiro, você pode apresentar a vida cristã como um campo de batalha. Apresentar a vida cristã como um campo de batalha. Em segundo lugar, nós queremos mostrar quem são os nossos inimigos. E em terceiro, falar das armas espirituais do crente. Primeiro, a vida cristã como um campo de batalha. Os irmãos sabem, nós somos informados pela Bíblia de que a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é uma batalha, é uma guerra travada no mundo espiritual e também com efeitos ou com resultados e consequências no mundo material. O versículo 10 já nos dá a entender isso, quando a Bíblia diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se o apóstolo Paulo está nos orientando a nos prepararmos, a nos fortalecermos em Deus, é claro que ele sabia que a batalha ia ser travada. Se Paulo está nos orientando a estarmos fortalecidos em Deus, ele sabia que a batalha ia acontecer. Então isso já é um aviso de que a vida cristã é uma peleja, é uma guerra espiritual. No capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse assim: as armas da nossa peleja, ele diz, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí você vai entender que a nossa peleja é uma referência clara à luta espiritual que cada crente enfrenta. Todos os dias nós precisamos nos preparar para enfrentar as artimanhas de Satanás e com a graça de Deus sairemos vitoriosos. Mas cada dia é uma peleja na vida cristã. A segunda coisa que a lição destaca é exatamente quem são os nossos adversários. Aí você vai observar no versículo 12 que tem a descrição desses adversários, inimigos. O capítulo 6, que é onde está a leitura bíblica em classe da nossa lição, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra. Aí ele vai fazer uma relação de vários inimigos: os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Primeiro, ele vai descartar a luta contra carne e sangue, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, pessoas. O crente não luta contra pessoas.
Está claro quando Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. É claro que Satanás usa pessoas, e essas pessoas podem se levantar como inimigas, usadas pelo diabo. Mas a nossa luta principal não é contra as pessoas, é contra quem pode mover essas pessoas, influenciar essas pessoas para nos atingirem. Mas o alvo principal, a nossa luta principal, não é contra as pessoas. Depois ele vai fazer uma relação de quem são realmente os nossos inimigos. Logo no primeiro, ele diz assim: contra os principados. Se você procurar a versão NVT, esses principados são definidos como governantes e autoridades do mundo espiritual, ou seja, demônios. Os principados aqui são governantes no mundo espiritual, são demônios, que nós vemos claramente na palavra de Deus a atuação deles. Depois, o apóstolo Paulo cita as potestades. Na NVI, que é Nova Versão Internacional, está escrito governantes espirituais, que são dominadores deste mundo das trevas. Dominadores deste mundo de trevas. Então também são seres espirituais que pelejam contra a igreja. Aí também o apóstolo Paulo cita príncipes das trevas deste século. Os príncipes das trevas são demônios maus, espíritos maus. E é interessante que no texto está no plural, espíritos das trevas, ou príncipes das trevas. No plural, significa que são muitos. Eles trabalham pelo reino das trevas. Eu já ouvi a experiência de um pastor que no campo evangelizando, numa certa noite, ele, numa casa coberta de palha, ele viu tantos demônios naquela cobertura, nas palhas, que não cabiam. Cada palha tinha vários demônios que estavam cercando aquela casa e atentando contra a vida daquele homem de Deus. Então os demônios são muitos. Depois o apóstolo Paulo, em quarto lugar, ele cita as hostes espirituais da maldade. Hostes, você sabe, significa exércitos. Hostes espirituais da maldade. São exércitos de demônios que atendem às ordens do diabo e pelejam contra a igreja. Uma igreja sempre é alvo de Satanás. Uma igreja principalmente fervorosa, atuante, dedicada, sempre é alvo de Satanás. Nosso pastor Raposo, já contou algumas vezes nos ensinando de uma igreja fervorosa que tinha, lutando contra ela, vários demônios. Demônios fortes, ferozes, demônios que eram muitos, que pelejavam contra aquela igreja. E também uma igreja fria, uma igreja anêmica espiritualmente falando, e tinha dois demônios pesados, cansados, que pelejavam contra aquela igreja. Aí se vê a diferença. Alguém pode perguntar, por que dessa situação? Uma igreja fervorosa, uma igreja que trabalha, uma igreja que luta pelo reino de Deus na terra, vários demônios ferozes, fortes, que combatem contra ela. Por quê? Porque esse tipo de igreja dá prejuízo ao inferno. Esse tipo de igreja enfraquece o inferno. E Satanás peleja contra essa igreja. Agora, uma igreja fria, apática espiritualmente, não ameaça o reino das trevas. Mas o que nós aprendemos com esta lição é que Satanás e os seus demônios e os seus súditos, eles guerreiam contra a igreja diariamente. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí você observa que ali há algumas lições sobre batalha espiritual. A primeira delas é que Satanás é o nosso adversário. Ele diz assim: Satanás, vosso adversário. Ele é inimigo. Satanás é o inimigo da igreja. É o perseguidor da igreja. É quem
calunia, é quem acusa os crentes sempre. Então ele é o nosso principal inimigo. Outra coisa interessante é que ele procura ocasião contra nós. A Bíblia diz que ele anda em derredor. Quando diz que ele anda em derredor, mostra que ele está perto. Mostra que ele está perto. Satanás está perto. Outra coisa interessante é que ele anda bramando como leão, ou seja, ele anda caçando presas, procurando quem possa tragar. Quando a Bíblia diz assim, ele anda em derredor, bramando como leão, dá a ideia de que ele está à procura de presa preciosa, que são os crentes, que ao menor vacilo espiritual podem ser tragados pelo diabo. Quantas vezes alguém deixa de vigiar e perde uma história de sucesso com Deus? Quantas vezes alguém deixa de vigiar e tem a sua vida ceifada pelo inimigo? Ele tem todo o tempo para isso. Satanás não se cansa. Ele tenta uma vez, ele tenta duas vezes, ele tenta três vezes, ele tenta quantas vezes ele puder. Ele não desiste. E ele tem todo o tempo para isso. Eu me lembro que quando o Senhor Deus, no capítulo 1 de Jó, versículo 7, disse assim, Satanás, de onde vens? Perguntando ao diabo. Ele disse, de rodear a terra e de passear por ela. Então, Satanás vive disso. Qual é o trabalho do diabo? O que ele faz? Procura vidas para ceifar. E é interessante que a Bíblia apresenta o diabo como sendo mal. A Bíblia diz, buscando a quem possa tragar. Se ele encontrar oportunidade contra nós, ele não titubeia, ele não fica em dois pensamentos. Ele ataca. Se ele puder devorar um crente, ele devora. Graças a Deus que a Bíblia diz assim, a quem possa tragar, porque não são todos. Graças a Deus que ele não pode tragar todos. O diabo não pode devorar a todos. Porque guardados pelo sangue de Jesus, o diabo não nos toca. Mas a Bíblia diz que ele busca a quem possa tragar. Aqui no versículo 12, fala das hostes espirituais da maldade. Observe que são espíritos maus, são espíritos violentos, espíritos que causam estragos, exércitos, hostes espirituais da maldade. E é interessante perceber que no capítulo 10, versículo 10 de João, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esta é a função do diabo na terra, fazer estragos. E aí você observa que a Bíblia diz matar, roubar e destruir. Irmãos, só coisa pesada. O que o diabo faz? Mata, rouba e destrói. Só coisas graves. E nós precisamos ter cuidado com isso. Outra coisa interessante que nós temos ainda são as atitudes do crente diante do poderio das trevas. Qual deve ser a nossa atitude? E aqui eu quero mostrar aos irmãos. Primeiro, subestimar? Não. Segundo, superestimar? Também não. Dar poderes maiores ao diabo? Não. Ter medo? Também não. O que é que o crente deve fazer? Na nossa lição, o pastor Douglas Batista mostra isso muito claramente. Ele diz que o crente deve resistir bravamente e marchar contra. Como marchar contra? O versículo 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Não temos como deixar nenhuma das armas de fora. A Bíblia diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Somente um soldado fortemente armado poderá vencer. Aí ele vai fazer a relação das nossas armas. A verdade está aí na palavra de Deus. A partir do versículo 13, quando o crente anda na verdade, ele não precisa temer. Por isso o apóstolo João diz, não tenho maior prazer, maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Depois ele diz, couraça da justiça. É o crente que deve se cobrir com a justiça de Cristo. É a couraça da justiça. Em terceiro lugar, a preparação do evangelho da paz. Quarto, o escudo da fé, que pode neutralizar os ataques do diabo. Com o escudo da fé, nós venceremos. E em quinto lugar, a espada do Espírito, que segundo a própria Bíblia, é a palavra de Deus. Meu irmão,
com uma armadura dessas, ninguém perde a batalha. Com esta armadura, nós seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, para encerrar, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz, orando em todo o tempo. Além da armadura de Deus, que ele cita as armas, ele ainda diz, orando em todo o tempo. O meu irmão sabe, quem é aluno, quem é professor, mas que já conhece a Cristo, sabe que o crente vence as suas batalhas de joelho no chão, com a Bíblia na mão, servindo a Deus, nós seremos vitoriosos. O Senhor Jesus disse algo muito interessante, uma estratégia infalível para nós vencermos os inimigos espirituais. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Ele disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Apenas o crente que vigia e ora poderá vencer em nome de Jesus. A Bíblia diz em Colossenses 4, versículo 12, fala do exemplo de Epáfras, que era um guerreiro de Deus na oração. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, encerrando esse comentário, esse tempo que Deus nos deu. Não importa a batalha que você vai entrar, se você estiver revestido pela armadura de Deus, o Senhor lhe dará vitória. Você não pode vencer sozinho. Busque a Deus e Ele lhe dará vitória. Eu espero ter sido instrumento de Deus para a sua vida e oro para que o Senhor Deus continue lhe abençoando. Um forte abraço, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.